Olá, gente. Boa tarde. Todos devem estar aí ansiosos para já finalizar a aula, para a gente curtir o nosso final de semana, mas a gente já está acabando, ok? Vamos lá. Então, hoje nós tivemos aí, tivemos aí a aula de Educação e Direitos Humanos, onde a Pro trouxe, então, esse vídeo aí, que mostrou um menino que tinha uma deficiência e ele tinha muita vontade em frequentar a escola. Só que, infelizmente, a escola e as crianças não aceitavam, né? E a escola, querendo ou não, também não tinha nenhuma ação de fazer com que ele fosse incluso. E aí, em um momento, os alunos resolveram, então, se unir para fazer com que ele então adentrasse na escola. E aí a Pro colocou, né? O que vocês aprenderam com essa história? Então, essa pergunta é mais uma pergunta pessoal, mas aí é uma pergunta para vocês refletirem sobre a inclusão dos colegas de vocês que têm algum tipo de deficiência. Quando a gente tiver aula presencial, vocês irão conhecer, inclusive, alguns. Então, que forma é que a gente deve tratar essas pessoas? Como é que a gente pode fazer para que eles sejam inclusos na nossa escola? A gente não pode tratar eles com diferença, não é isso? Então, é basicamente isso que é essa proposta desse vídeo, tá certo? Vamos lá. E dando continuidade, no caso, à aula de história, que a gente já viu um pouquinho sobre isso, mas a gente relembrou aí nessa atividade. Falou sobre as fontes históricas, que nada mais são todas as fontes possíveis, né, de história que a gente consiga resgatar e a gente consiga conhecer um pouco mais do nosso antepassado ou de algum acontecimento específico. Então, a gente viu que tem as fontes escritas, visuais e orais. As escritas são os documentos escritos, como as cartas, livros, certidões. Já os visuais são as imagens, representações, obras, filmes. E as orais são, então, músicas, cantigas, lendas, dentre outros, né? Então, aí na atividade, na terceira questão, perguntou o que são as fontes históricas e por que são importantes para o historiador. Então, aí a gente deve colocar que são todos os vestígios deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. Eles são importantes para a gente conhecer o modo de vida do passado, né? Então, através dessas fontes que a gente consegue entender como aquelas pessoas viviam naquela determinada época. Aí a gente, na quarta questão, colocou para a gente, no diagrama, achar 6 fontes históricas. Então, aqui a gente tem revista, a gente tem filme, a gente tem cantiga, a gente tem desenho, tem livro e tem música. Então, esses são exemplos de algumas fontes que a gente, então, através dessas fontes, a gente consegue conhecer um pouco mais da história. Então, por hoje é só. Desejo a todos um ótimo final de semana. Descansem, brinquem, se divirtam, tá certo? E a gente se vê na segunda-feira. Um cheiro para todos.